Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Luciano Leão aqui em mais uma live especial nesse dia 29 de novembro. Que seja aí um final de ano, eu já quero desejar um final de ano especial na vida de cada um. Hoje nós estaremos aqui com muita honra, com muito prazer, recebendo o nosso amigo Daniel Riga, diretamente lá do Japão. Então eu peço a todos vocês que já estão conosco aí, que compartilhe essa live, que comente, que deixe o seu like. Você que ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, por favor, siga aí as nossas redes sociais no YouTube, Segunda Livre Oficial, no Facebook, Segunda Livre Oficial, e no Instagram, Segunda_Livre. No Instagram nós já passamos aí de 12 mil seguidores, graças a cada um de vocês que tem nos ajudado todas as segundas-feiras aqui. E daqui a pouquinho estará conosco, né, o nosso querido Daniel Riga, falando sobre um tema muito bacana, um tema que eu gosto demais, e eu tenho certeza que nós aprenderemos juntos aqui um conhecimento muito legal, tá? Já vai virar aqui, né, uma regra nossa aqui, que toda última segunda de todos os meses nós traremos um profissional ou alguém, né, para falar de um assunto em especial. E hoje nós estaremos recebendo daqui a pouquinho o nosso querido Daniel Riga, que falará conosco sobre esse tema aí, ó, os 4 superpoderes, que na verdade nós falaremos sobre os temperamentos. Para quem não sabe, todo ser humano tem o seu temperamento, né? Lógico, temos um pouquinho, uma pitada de cada temperamento, mas temos predominantemente um dos 4, né? E quais são os 4 temperamentos? Sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Esses são os 4 temperamentos, os 4 superpoderes aí, como você pode ver muito bem no banner. E daqui a pouquinho nós estaremos já recebendo o nosso amigo direto lá do Japão, Daniel Riga. Enquanto isso, peço a você que siga aí as nossas redes sociais e não só siga, mas que você também, por favor, compartilhe essa live com todos os seus contatos, com todos os seus amigos. Eu tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado, muito conhecimento. E se você não conseguir assistir ao vivo, assista gravado e mesmo depois, né, que você assistir gravado, por gentileza, compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que ajudará muitas pessoas. E sem mais delongas, eu gostaria já de estar recebendo o nosso amigo, direto lá do Japão, Daniel Riga. Olá, boa noite, Daniel, seja muito bem-vindo. Gostaria muito de agradecer aí o seu convite, de estar participando conosco. Aqui no Brasil, noite, aí no Japão já dia, né? O sol já está raiando aí no seu rosto. Eu queria agradecer você ter aceito o nosso convite, né, o nosso humilde convite. Esse é um tema maravilhoso, né, o qual eu gosto muito, como eu já havia comentado contigo, que é sobre os temperamentos, e isso ajuda demais as pessoas na sua vida cotidiana, e eu super recomendo que todos que estão aqui conosco aprendam um pouco mais, o quanto conseguir desse assunto, que com certeza vai ajudar todos, né, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, no seu dia a dia, com a sua família, procurando sempre entender, né, um pouco do porquê normalmente as pessoas agem daquela forma ou têm alguns tipos de comportamentos. Isso tem muito a ver com o nosso temperamento, além da nossa criação, né, a forma a qual nós fomos instruídos e criados pelos nossos pais. E mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso humilde convite. É isso aí, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Luciano. Eu que agradeço o seu convite. Aqui no Japão, agora já é de manhã, né? Dá para vocês verem o sol batendo aqui no meu rosto. E é muito legal essa internet, né? O que ela nos permite ter essa conexão, mesmo estando no outro lado do mundo aqui, a gente pode bater esse papo legal. E eu fico muito grato pelo seu convite. Eu espero poder somar de alguma forma com
o pouco que eu sei sobre esse assunto de temperamentos. Maravilha, Daniel. Daniel, gostaria que você se apresentasse. Você já deu um spoiler, né? Você está aí do Japão, aqui noite, aí dia, e é muito bacana essa questão da internet que nos permite fazermos uma conexão, como nós estamos fazendo aqui, nos extremos, né, do planeta, em um local dia, outro noite, né? Mas isso não é um empecilho com a tecnologia. Daqui mais um tempo, o 5G será instalado não só aqui no Brasil, mas em todos os países, né? Isso facilitará mais ainda a conexão e nos permitirá lives como essa. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu sei que você já fala conosco direto do Japão, mas gostaria de saber qual cidade, se você nasceu no Brasil e depois foi para o Japão e hoje vive aí, ou se nasceu aí e aprendeu português, né? E eu gostaria também de ouvir de você, né? Como foi que você conheceu esse assunto dos temperamentos e o que fez você se apaixonar pelo tema? Né? Eu tenho acompanhado o seu canal, inclusive eu já quero deixar aqui embaixo para quem quiser, né? Por favor, siga aí, ó, Daniel Riga JP. Siga aí o Daniel no Instagram, você vai aprender muito sobre o assunto. E agora eu gostaria de ouvir você aí, um pouquinho sobre você. Fala aí. Legal, Luciano. Meu nome é Daniel Riga e eu vivo no Japão há mais ou menos 20 anos, tá? Eu vim aqui com 20 anos de idade, agora eu tô com 40. Esse ano eu completei. Eu sou brasileiro, então até os meus 20 anos de idade eu morei no Brasil. Eu sou natural de São Paulo e eu falo sim português. Tem muita gente que pergunta assim, ué, você fala português? Sim, falo português, sou brasileiro, né? Então, só que eu vivo muito tempo aqui no Japão. Eu vivo na província de Shiga, né, Shiga-ken, que é onde tem o maior lago do Japão, chamado Lago Biwa. Eu moro aqui na cidade de Konan. Onde eu moro aqui é uma cidade bem pacata, interior. Aqui tem muito tambor, que a gente fala que são plantações de arroz, né? E é um lugar bem tranquilo de se viver. E o Japão é um lugar muito confortável. Eu adoro o Brasil também. Eu acho que o melhor do Brasil, como eu costumo dizer para as pessoas, acho o melhor do Brasil que o pessoal, o que você sente falta do Brasil? Eu falo assim, das pessoas, né? Eu acho que o melhor do Brasil são as pessoas. E, enfim, eu vim aqui com 20 anos, né, de idade e eu conheci esse assunto dos temperamentos há mais ou menos uns 15 anos. Então, eu lembro que na época o pastor da igreja ele recomendou um livro chamado Temperamentos Transformados. E eu nunca tinha escutado falar sobre esse tema de temperamentos. E para mim, quando eu comecei a ler o livro, foi assim libertador. Talvez essa seja a palavra, porque eu me sentia um ser estranho, né? Eu sou do temperamento melancólico, mais para frente ali a gente vai falar um pouquinho sobre cada temperamento. Eu sou do temperamento melancólico, que é mais sentimental, né? Que é mais emotivo, e na nossa cultura isso não pega muito bem. Então eu vivia me questionando em relação aos temperamentos, ao meu jeito de ser, né? E quando eu conheci os temperamentos, para mim foi libertador saber que eu não estava sozinho, mas assim como eu, existiam muitas pessoas. E assim que esse assunto entrou na minha vida. Mas daí o que que acontece? Eu comecei em 2000, no final de 2008 nós tivemos uma crise aqui e eu comecei a dar aulas, e aulas de música, porque eu sou músico. E aí eu pensava mais ou menos assim, eu vou ensinar as pessoas da mesma forma que eu aprendi. Eu pensava assim, se eu aprendi de um jeito, você pode aprender também. Já deu para ver que eu não entendia nada sobre pessoas, né? Que hoje em dia, poxa, a maioria das pessoas sabe, cada um aprende de uma forma, nós temos
aqueles que são auditivos, que são sinestésicos, que são visuais, mas na época eu não tinha noção nenhuma sobre ensinar. Talvez eu tivesse o conhecimento, mas não sabia passar. E aí eu vi que na prática aquela minha tese de eu ensino dessa forma e você aprende porque você consegue, não dava. E eu comecei a ter alguns problemas, né? Assim, a questão de conseguir passar aquilo que eu precisava. E foi quando eu cheguei à conclusão que eu precisava estudar mais sobre pessoas, entender mais sobre as pessoas. E, na época, o estudo dos temperamentos, ele caiu como uma luva para mim. Então, eu digo hoje em dia que a maior parte do estudo que eu passo sobre temperamentos tem a ver com esse estudo meu, com os meus alunos, nesses 15 anos. Por eu ter me interessado muito por esse assunto, né, a minha própria experiência de aulas, assim, observando cada temperamento, cada pessoa, como age e reage, né, foi o meu estudo. Então, as pessoas trouxeram a maior parte desse estudo para mim, né? Então, um pouquinho da minha história, de se entender sobre os temperamentos, né? Não sei se faltou alguma pergunta a responder que você falou. Não, é isso mesmo, Daniel, e eu fiquei extremamente feliz, também sou paulistano, e a amiga que indicou o seu trabalho também é paulistana, olha que coisa. Eu ia até perguntar, né, a você sobre isso por conta do sotaque, embora você esteja há 20 anos já aí no Japão, mas você continua falando como um bom paulistano, né? Não, é Paulistano da engraçado que Gema. a gente nunca consegue definir o nosso perceber que a gente tem sotaque, né? Então, principalmente quem é de fora fala assim, não, você tem sotaque de paulista e tal. É engraçado, porque para mim a gente está falando normal, né? Só percebe como que é sotaque quando é uma pessoa de fora, né? De outro lugar. Mas interessante isso aí que você está falando. Eu não sabia também que eu continuava. Porque eu acho que quando o pessoal vem para o Japão aqui, o pessoal pega também, eu achava, né? Uma forma de falar meio peculiar. Começa a misturar, sabe, o português com algumas palavras em japonês. Isso é muito comum aqui. Então, e tanto tempo longe, né? Eu nem sei mais que sotaque eu tenho. É interessante. Não, mas fique tranquilo que você continua com sotaque paulistano. Me Legal. lembrei até da minha amiga o ouvindo falar. Bom, Daniel, vamos para o conteúdo, né? Nós vamos Certo. falar um pouquinho, só lembrando, né, que em breve você está aí prestes a fazer uma live especial e eu gostaria de pedir a todos os seguidores que seguissem, né, o Daniel, tá aí mais uma vez o arroba dele aí, ó, Daniel Riga com HJP, que eu imagino que deve ser Japão, né, para facilitar a identificação também. Isto. E nos próximos dias, Daniel, você fará uma live, né, com o tema Os Quatro Superpoderes. E eu gostaria que você convidasse, né, os nossos seguidores aí a participar, dizendo a data. E óbvio, né, que os quatro superpoderes não poderiam ser diferentes, né, dos quatro temperamentos, que daqui a pouquinho nós vamos entrar um pouquinho, na medida do possível, em cada um, algumas características peculiares. Como eu já acompanho também, estudo há um tempo esse assunto, que eu sou apaixonado, como eu já disse aqui, nós vamos falar aqui alguns fatos, né, coisas do cotidiano, talvez situações que nós presenciamos, e isso tem muito a ver com os temperamentos, mas também com o tipo de criação e a forma que a pessoa cresceu, o ambiente que ela cresceu, influencia demais também. Então, por gentileza, fale aí como que a pessoa faz para se inscrever e participar do evento Os Quatro Superpoderes. Ele será realizado em uma live através do Instagram, YouTube. Nos fale mais um pouquinho como que será esse trabalho aí, essa palestra, né, eu diria, que você trará aí a todos aqueles que têm o privilégio de te seguir nas redes sociais.
Fale tudo Sim, aí, nos diga tudo. legal. No dia 28 agora, domingo, às 20 horas, horário de Brasília, nós faremos esse evento chamado Os Quatro Superpoderes. Eu acredito que cada temperamento ele tem suas qualidades. Eu acho que a gente precisa aprender mais sobre o nosso temperamento e saber aquilo que a gente tem de melhor para que a gente possa ter melhores resultados na nossa vida. Então, para quem que é esse evento? Para quem quer saber mais sobre o seu temperamento, se você às vezes já fez um teste, você acha que sabe, mas está na dúvida, lá você vai ter certeza sobre o seu temperamento e vai entender também como você pode identificar, né, o temperamento das pessoas ao seu redor. Porque eu acredito muito que, uma vez que a gente identifica, isso facilita muito a nossa, não só a nossa compreensão em relação à pessoa, mas também a entender por que ela pensa como pensa, por que ela age como age, e pode ajudar também na nossa comunicação com essa pessoa, partindo do princípio de que cada temperamento ele se comunica e expressa, né, os sentimentos através de uma forma diferente. Então, se você entendeu também sobre as pessoas, isso vai melhorar a sua vida de uma forma geral. Se a gente partir do princípio que onde nós formos, vão existir pessoas. Então, para você entender mais sobre você e sobre as pessoas, para você se inscrever nesse evento, ele vai ser gratuito, tá? Basta você ir lá na minha bio, no Instagram, no Daniel Riga JP, e clicar lá e se inscrever. Ou se você quiser, você pode se inscrever também através do link danielriga.space, né, em inglês, space, né, danielriga.space /. Daí você, digitando isso aí, também você consegue se inscrever no evento, né? Então, bom, basicamente é isso, né? A gente vai estar preparando um material bem legal também, e também uma oportunidade para quem quiser dar um passo a mais comigo. Lá nós vamos falar sobre umas coisas bem interessantes, então tem uns presentes bem legais, um material que você vai poder baixar lá no grupo de WhatsApp que a gente preparou, tal. Então, se você quer saber mais sobre esse tema de temperamentos, clica lá e vem com a gente participar desse evento aí, os 4 superpoderes. E você pode aprender mais sobre você e sobre as pessoas ao seu redor através desse estudo tão fantástico que é o estudo dos temperamentos. Show de bola, Daniel, é isso aí. Então, né, recomendo. Só uma dúvida, ficará gravado? Será disponibilizado esse material para quem não conseguir acompanhar ao vivo e online? Ou Então, a será só para princípio, quem... só ao vivo mesmo, tá? No dia 28, às 20 horas. Né? O pessoal está perguntando, poxa, mas vai ter gravação, não vou poder estar naquele dia. Olha, a princípio não, tá? A gente está estudando essa ideia ainda, por quê? Porque tem coisas que a gente vai falar lá que vão ser válidas, né, para quem estiver ao vivo lá. Então, mesmo que de repente essa gravação for disponibilizada depois, não vai ser a mesma aula, né? Então, eu recomendo fortemente que, se você puder participar ao vivo, é a melhor opção ainda, né? Porque a gente não sabe se vai poder disponibilizar depois, e não sabe também quando que a gente vai ter uma aula igual a essa, né? Nesse formato aí, com tanta coisa bacana. Nossa, tá ficando bem legal mesmo. Então, recomendo se puder participar ao vivo lá com a gente. Show de bola. Então, pessoal, né, aproveite essa oportunidade de aprender aí mais. Como o Daniel falou muito bem, interessante. Não só aprender sobre você, mas aprender sobre o outro. É isso que faz a total diferença nos relacionamentos. Muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo, se chocando, brigando, né, até mesmo, por não conseguir entender. Exemplo, eu já presenciei, hoje eu entendo, né, mas eu já presenciei diversas cenas de um
colérico, né, ou um sanguíneo querendo pegar um fleumático, né, pelo pescoço, ou amarrar ele numa corda e sair, né, arrastando ele Uau! para ver, Meu Deus do ver se ele céu! para ver se ele consegue acompanhar, né, o ritmo e a praticidade que os dois temperamentos levam como característica. O Daniel falou uau, né? Acho que ele imaginou, assim Meu como eu, né? Deus! Bom, eu sou melancólico, então eu sei como o melancólico funciona, né? Houve aí uma fala, a sua mente, né? Automaticamente já começa a criar a cena. Eu imagino que o Daniel criou a cena aí no seu imaginário. Verdade. Não, isso é uma verdade, né? Porque eu conheço pessoas, assim, às vezes casais, tá? Que estão 20 anos juntos e um não entende o outro. Não sei por que que ele age dessa maneira. Daniel, meu Deus, eu não entendo meu marido. Ele não se expressa e tal. É, porque a pessoa, ela encara o mundo com o filtro dela, com a visão dela de mundo, né? E ela não consegue entender, às vezes, aquele que é diferente. Mas não por que que ele é assim? Por que que ele não age como eu acho que é certo, ou da forma que eu faria, né? E aí, quando a pessoa entende sobre o temperamento, ela vai falar, ah, agora eu tô entendendo por que que ele age daquela maneira, que é diferente da minha. Então, o estudo dos temperamentos, cara, ele é um dos estudos mais simples que eu conheço, tá? Para você entender mais sobre o ser humano, sobre o comportamento humano, né? Ele não requer, às vezes, que você estude por anos, se bem que eu estou há 15 anos estudando, e eu continuo aprendendo ainda, porque eu acho que estudar o ser humano não tem fim. Você nunca vai saber tudo, mas o estudo dos temperamentos, ele permite com que a pessoa, às vezes, chegue lá no meu perfil e ela descobre, através dos meus conteúdos, o temperamento dela, muitas vezes, e às vezes ela entende coisas ali em pouquíssimo tempo que às vezes ela não entendeu a vida toda. Tem gente que me mandou mensagens tipo assim: olha, eu aprendi mais com essa postagem sobre mim, né? Aprendi mais sobre mim com essa postagem aqui, com esse conteúdo, do que em 5 anos de terapia. Teve uma pessoa que falou isso para mim, né? Então, e eu Uau. recebo muitas mensagens assim, tipo, Daniel, me achava um anormal, me achava, sabe, um ser de outro mundo, e você me esclareceu isso. Agora eu entendi que eu sou sim normal e esse é o meu temperamento, né? Então é transformador. Isso em pouquíssimo tempo, né? Então a compreensão desse estudo é fácil porque são só 4 temperamentos, né? Não são 35, né? Para você estudar, você identificou o teu, já tem o estudo pronto, as qualidades, as debilidades. Isso acho que facilita bastante. Show de bola. Então vamos começar falando sobre um temperamento quente, né? Eu gostaria que a gente começasse falando sobre um pouquinho, né? Óbvio, estamos aí às vésperas de um evento e super recomendo. O Daniel já fez algumas lives também, acompanhei e tem acompanhado aqui diariamente as cartas aqui, né? Maravilhosas. Uma amiga me mandou mensagem hoje e falou que chorou, né? Ela é colérica e ela só conseguia visualizar defeitos, né? Ela se autocobra demais. E ela me falou hoje, ela falou, olha, eu li aquele conteúdo que você me passou sobre os coléricos e eu li, lendo a carta que o Daniel escreveu hoje falando acerca da colérica, né? Que é um conteúdo que está lá no Instagram. Eu não vou ler aqui para que você vá lá e siga o nosso amigo aí, óbvio, mas ela me falou que chorou. Só faltou escrever o nome dela no final e colocar o ponto Nossa! final. Então, até um feedback aqui ao vivo para você, né, que o seu conteúdo ele tem, né, assim como você relatou também, transformado vidas aí, famílias, né, e trazido um pouco de alento, né, esperança para que as pessoas não achem que elas são, né, um animal, um bicho-papão, né, um ser anormal, um extraterrestre ou qualquer coisa do gênero, que é algo que vem, né, no nosso DNA, dado pelo Criador, que é o Deus Todo-Poderoso, e não tem como. Nós precisamos aprender a potencializar as nossas características boas
e a corrigir, né, melhorar na medida do possível os defeitos. Então foi algo libertador, ela comentou comigo hoje, e eu falei para ela, olha, se tudo correr bem, tá programado de fazer uma live com ele, vai ter o conteúdo lá no canal. Ela ficou super feliz, né, eu comentando com ela. Enfim, então parabéns, né, o seu conteúdo tem atingido pessoas que sequer você conhece todas, né? E assim, né, nosso conteúdo alcança lugares inimagináveis. Não tem como nós rastrearmos isso, né? Seria um estudo profundo aí, talvez, né, mais ou menos no nível aí dos 4 temperamentos. Você ia falar alguma coisa, Daniel? Fica à vontade. Como um bom melancólico, eu me movo muito por isso. Eu fico emocionado de escutar relatos igual você contou agora. Então você pode falar para sua amiga lá depois que isso realmente me emociona muito, porque isso tem a ver com aquilo que eu acredito, né, sobre propósito de vida. O que eu faço vai além de simplesmente fazer um trabalho na internet. Ali é só uma extensão do que eu sou no dia a dia. Adoro ajudar pessoas, eu adoro falar sobre temperamentos. Então, eu sou muito emotivo também, eu fico muito feliz quando recebo relatos assim. E você estava me contando aqui, eu já estou contendo aqui as lágrimas aqui, né? Porque eu fico realmente de coração muito feliz, agradeço. Manda um abraço para sua amiga lá, fala que eu fico muito feliz por ter somado de alguma forma na vida dela. E esse conteúdo aí, eu nem olhei ainda direito porque ele foi postado recentemente, né? Acho que foi ontem. Nem olhei ainda os comentários lá e tal, mas já estou muito feliz. Já isso aí já valeu a pena para mim. Manda um abraço especial para ela aí, a Fabiana Feba. Ah, Fabiana, Fabiana, um abraço. Eu fico muito feliz de coração, tá? Eu acredito que nada acontece por acaso. Então, talvez essa postagem, esse conteúdo tenha sido para você realmente. Então, gratidão por você estar acompanhando. Eu fico muito feliz. Tamo junto, viu? Show de bola. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre os sanguíneos, né? Que Uhum. carregam aí como, pelo menos para mim, né, uma das características principais são pessoas que têm as emoções, né, eu diria, fortes, e para ficar mais simples o entendimento, a flor da pele, né? Vivem aí levam a vida, né, com uma intensidade em todas as situações, né? São pessoas dispostas, sempre alegres, felizes, né, querendo fazer acontecer as coisas, e ao mesmo tempo são rápidos, são práticos, e como eu comentei aqui, em um simples relato aqui da vida cotidiana, que inclusive aconteceu comigo, né? Eu tenho um amigo que é assim, ele é pau para toda obra, feliz da vida, está sempre com ideias novas, inovando, querendo fazer acontecer. E quando nós nos conhecemos, talvez se eu entrasse em uma corrida com a tartaruga, talvez a tartaruga ganharia a corrida. Porque eu era extremamente lento em ações, né? Então, imagine, né? Ter amizade com um sanguíneo Ah, sendo uma pessoa lenta, extremamente lenta em ações, né? De difícil tomada de decisão. Então, eu tive vários choques e como, né, um bom melancólico que sou, imagine, né? Sendo cobrado, sendo pressionado por esse amigo. Confesso que até me entristeci várias vezes, né? Fiquei com o meu emocional extremamente abalado por ele me pressionar e falar, pô, você tem que decidir as coisas mais rápido, você tem que ser mais rápido, mais prático, você pensa demais, né? E normalmente os sanguíneos, eles são extremamente rápidos, práticos, né? São multitarefas, são autodidatas. Enfim, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais aí de você, né, sobre o sanguíneo. Se você puder pontuar qualidades, como eu já pontuei aqui, mas pontuar também defeitos, para que aqueles que se identificarem com as características aí do temperamento possam se autoanalisar e também melhorarem. Né? Se você até quiser pegar um papel aí para pontuar, não sei, imagino que a sua cabeça aí tá tranquilo, né, sobre o assunto aí,
consegue separar na medida do possível, né? Tanta característica que fica difícil, às vezes, né, lembrar todas, mas enfim, se puder pontuar pontos positivos e pontos negativos, e também comentar sobre, fique à vontade aí para falar. Legal, o sanguíneo, ele é, com certeza, o mais comunicativo dos 4 temperamentos, tá? Então, eu acredito que existem em cada temperamento características que permitem a gente ter uma compreensão mais clara, né? E até para saber também detectar esse temperamento nas pessoas. Então, o sanguíneo, ele faz parte do grupo dos dos extrovertidos, né? Que você falou dos quentes, né? E ele é, com certeza, o mais comunicativo. O colérico também, ele é comunicativo, mas o humor desses dois é diferente. O sanguíneo, ele tem uma forma mais leve de encarar a vida, tem um humor mais leve, ele é aquele que normalmente faz amizade com facilidade. Quando ele está numa roda de amigos, normalmente ele é o centro das atenções. Ah, Daniel, mas eu sou sanguíneo, eu sou sanguínea e eu não tenho tantos amigos. Aí é que entra o lance. Como o Luciano falou, existem coisas que também dependem da nossa criação, das nossas experiências de vida, tá? Então, o que é o ponto forte do sanguíneo? É a comunicação. Então, não importa se você tem muitos amigos ou poucos amigos, mas o sanguíneo, ele tem facilidade em se comunicar, em se expressar. Ele vive a vida intensamente, como o Luciano falou, né? Ele faz tudo de uma forma intensa, só que ele tem dificuldade um pouco em se aprofundar nas coisas, né? Porque cada hora ele está pensando numa coisa, como você falou, multitarefas, né, Luciano? Então, quando ele pega uma coisa para fazer, ele é intenso naquilo. Ele quer fazer aquilo o dia inteiro, né? E quando você vê assim, de repente, ele já está em outra, né? Já está fazendo outra coisa. Então, da mesma forma como ele é intenso, né? Quando ele pega uma coisa para fazer, ele desapega também muito fácil, né? Então, o sanguíneo, ele faz parte do grupo dos emocionais também. Então, ele é extrovertido e ele é emocional também, né? Como o melancólico. Ah, Daniel, como é que eu vou saber se eu sou sanguínea, sou sanguíneo ou sou melancólico ou melancólica, né? Porque os dois são emocionais, Daniel. Sim, o melancólico, que nem eu e o Luciano aqui, ele é introvertido. Ele, como o Luciano falou, o amigo dele ficava lá, vai, faz, você precisa tomar uma decisão mais rápida e tal. E aí você me fala assim, nossa, Daniel, mas e aí, vocês, como é que vocês estão aí? Eu acredito que tudo pode ser desenvolvido, tudo aquilo que você quer se tornar, você pode ser, tá? Você pode desenvolver qualquer característica. E um dos maiores professores, para mim, melancólico, são os sanguíneos, né? Eu aprendo muito com esse lance da comunicação, na questão de socialização, tá? O sanguíneo, ele realmente ele é o mais comunicativo dos 4 temperamentos. Só que, né, não é só, existem as características boas, né, as qualidades, existem também as debilidades. Então, o sanguíneo, ele pode parecer, dessa forma que eu estou falando, o melhor dos temperamentos, né? Se bem que eu não falei dos outros, mas comunicativo, ele é simpático, ele é companheiro, né? Ele é entusiasta, ele tem sempre aquele bom humor, bem-humorado, tem uma visão positiva da vida, né? Ele é multitarefa, ele é prático, ele consegue fazer várias coisas e ele sabe que ele faz bem, né? Ele é muito autoconfiante, ele é comunicativo e sabe também disso. Então, talvez se eu falar isso assim, pode parecer que ele seja o melhor temperamento. Não. Existem também as debilidades, né? São as características que não são tão boas, que podem ser melhoradas. Como, por exemplo, o sanguíneo, ele tem dificuldade em focar em uma coisa, em terminar as coisas, né? Ele é aquele que pega a coisa para fazer, mas daqui a pouco ele já está em outra, então, e ele pula para outra, depois para outra,
tem 1000 ideias e às vezes não aperfeiçoa nenhuma delas, né? Por quê? Porque ele também é medroso, ele desiste fácil das coisas, né? Então, como ele é muito comunicativo, ele dá uma boa desculpa quando ele não quer fazer mais uma coisa, né? Para deixar tudo aquilo mais bonito, né? Então ele fala assim: eu comecei, você não estava fazendo tal coisa? Ele fala: sim, mas eu parei porque eu vi que aquilo não dava certo, não era, tinha um problema ali. E muitas vezes ele não desenvolve as coisas como poderia por causa disso, né? Então, talvez, se fosse pontuar aqui a maior dificuldade, o maior desafio para pessoas do temperamento sanguíneo seria começar as coisas e terminar, focar e desenvolver através do fazer, tá? Então, eu acho que a dificuldade em ter foco é um dos maiores desafios do sanguíneo, né? Foco e disciplina, né? Você ter início, meio e fim. Mas o interessante é que a gente pode aprender com os outros temperamentos, normalmente, aquilo que são as fraquezas do nosso. Então, nós melancólicos podemos aprender com o sanguíneo a nos tornar mais comunicativos. Estamos aqui, 2 melancólicos, fazendo aqui uma transmissão e, enfim, dando a cara a tapa aqui na internet e tal, e é algo que, poxa, é totalmente contraintuitivo. Por quê? Introvertido, pensa demais e tal, mas eu acredito que a gente pode aprender com os outros temperamentos. E no caso do sanguíneo, você pode aprender com o melancólico, que o melancólico ele é muito metódico, né? Ele é muito perfeccionista, ele começa as coisas, mas na cabeça dele tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim, ele tem que, né, seguir um método, ele tem que ter aquele plano dele, e o sanguíneo pode aprender mais com isso também. Então, mais ou menos, são essas as características mais fortes dos sanguíneos, tá? É lógico, se a gente for aqui destrinchada, para a gente falar o dia inteiro sobre cada temperamento, mas só para você que está conhecendo agora esse assunto, ter uma ideia um pouquinho sobre cada um deles. Show de bola. Daniel, eu vi que no seu conteúdo também, né, eu achei muito, muito top, inclusive a foto que usaram ali na arte, né, que é a dica de ouro, né? Eu gostaria de saber se tem alguma dica de ouro aí para os sanguíneos, né, para que eles fiquem aí mais felizes, né? Dentre o seu conteúdo aqui eu vi e que tem aí algumas dicas de ouro, né? Embora, se não me engano, eu vi a dica de ouro do colérico, né? Por sinal, que foi quando eu comecei a seguir você no Instagram. Teria alguma dica de ouro também para os sanguíneos? Sim, com certeza. Eu acredito que o lance é você entender como você funciona, né? Como que a sua mente trabalha, como que você age e reage diante das circunstâncias da vida. E não lutar contra isso. Porque o sanguíneo, ele é muito intenso naquilo que ele faz. Então, se você é sanguínea, se você é sanguíneo, você pode usar essa intensidade para atingir objetivos que você queira na sua vida. Então, se você sabe que você é intensa, que você é intenso, que você, quando pega as coisas para fazer, você faz bem e você faz aquilo com intensidade, escolha ser intenso e intensa naquela área que você quer desenvolver, né? Então, eu tenho como exemplo uma amiga que ela entrou num negócio de investimentos, né, de alto risco na bolsa de valores chamado Forex. E ela, assim, em pouquíssimo tempo, como uma boa sanguínea, em pouquíssimo tempo, ela tinha ganhado muito dinheiro, né? Ela tinha desenvolvido a ferramenta ali de uma forma como, assim, pessoas às vezes que levariam anos para fazer igual ela estava fazendo, e ela usou a intensidade dela para trazer um benefício para a vida dela, no caso que foi o dinheiro, né? Então, se você é sanguínea, se você é sanguíneo, aprenda a usar aquilo que você tem de melhor, no caso, a tua intensidade em fazer as coisas, para trazer melhores resultados para a área que você deseja para sua vida. Essa seria a dica de ouro para o sanguíneo. É isso aí. Obrigado, Daniel, pela dica aos nossos amigos e amigas, né, sanguíneos aí. Talvez alguém usaria a expressão canalizar as energias, né? Então, o Sim, sanguíneo pode
estar canalizando aí as energias em algo, em algum objetivo, seja pessoal, profissional, enfim, que com certeza, né, ele vai desenvolver e ter um resultado muito mais rápido que um fleumático, por exemplo, que é o próximo, né, temperamento que eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho. Uma das principais características, né, do fleumático é a sua mansidão, né? É aquela pessoa que o mundo está acabando, está caindo um meteoro, ele está ali sentado olhando. Olha que legal, que lindo o meteoro. Olha, ele tem 333 furos ali no meteoro, né? Será que ele vai cair na minha cabeça? Será que ele vai cair em cima do meu carro, né? O mundo está acabando e o fleumático finíssimo, né? Observando o mundo acabar, né? Então, uma das características principais dos fleumáticos é a sua mansidão, a sua tranquilidade, que não quer dizer que a pessoa seja bobo, né? Até porque o fleumático ele é bastante criativo, embora muitos não saibam, e são pessoas observadoras, né? E eu acredito que por serem bastante observadoras, aí vem a sua criatividade e a sua facilidade também de aprender, né, as coisas. E o fleumático ele tem um humor mais leve, né? Ele é mais tranquilo. E normalmente eles não gostam muito de brincadeiras sem graça, né? Sarcasmo, enfim, tiração de sarro. O fleumático ele vive ali, né? Eu diria que é um temperamento que ele vive ali, né? Como se dizem, né? Paz e amor, né? É isso mesmo, Daniel? E aí? O que você pode nos falar sobre os nossos queridos fleumáticos, né? E fiquem tranquilos, né? Se tiver algum fleumático aí, essa live não vai acabar agora. Não precisa se desesperar. O fleumático ele faz parte do grupo dos introvertidos irracionais, tá? Ele é introvertido, ele é mais na dele. Se fosse trazer aqui uma das características mais fortes desse temperamento, eu diria que ele é o pacificador. Ele gosta da paz, né? Então, por isso que você falou da tranquilidade dele. Ele é aquele que tem a tendência a estar mais em paz. Ele gosta, ele valoriza muito a paz dele. Então ele evita conflitos, ele não gosta de confrontos, não gosta de brigas, né? Ele é aquele que pensa bastante antes de falar, né? Normalmente ele observa mais, ele gosta de ficar sozinho. O fleumático às vezes não se sente bem em lugares com muitas pessoas, principalmente se ele não conhece elas, né? Então ele gosta de ficar em casa, ele não sente falta muitas vezes de estar no meio de muitas pessoas, tá? Ele gosta da paz, né? Mas como qualquer outro temperamento, você tem pontos positivos e negativos. Ou seja, como ele pensa muito antes de começar algo, às vezes ele deixa de fazer coisas que ele gostaria ou que poderia. Porque o fleumático ele pensa assim em todas as coisas que podem dar errado, todas as possibilidades que ele vai enfrentar. Se ele começar a fazer alguma coisa, ele quer saber também se ele vai conseguir terminar, né? Ele, antes de começar, já pensa se ele vai dar conta, ele pensa em um monte de coisas, né? Então, isso é bom, é bom você ter um planejamento, né? Mas o fleumático, muitas vezes, ele pensa demais e às vezes acaba desistindo nesse processo, e isso talvez seja um dos maiores desafios do fleumático, né? E, inclusive, se você é fleumática, uma coisa que você pode fazer o fleumático, vocês são mais racionais, tá? Então você pode usar um pouquinho mais de emoção, uma pitada de emoção dentro das suas decisões. Como assim, Daniel? Me explica melhor. O fleumático, muitas vezes ele sente de fazer as coisas, mas ele perde esse timing da emoção, daquilo que ele está sentindo. A pessoa tira uma foto e fala assim, eu vou lá, vou postar essa foto. Só que daí ela começa a pensar e aquela emoção, aquele sentimento que ela tava de postar a foto, passa. E daí ela desiste de postar. Só que depois ela se arrepende, ela fala, nossa, por que eu não postei? E aquilo, muitas vezes o fleumático ele fica se martirizando, se cobrando, sente culpa por causa disso, né? Então, agir mais por emoção seria uma dica para o fleumático,
tá? Fleumático, minha esposa é fleumática, então por muitos anos, eu sou casado há 18 anos, por muito tempo eu não entendia o porquê das atitudes dela, né? Porque a gente ia discutir sobre alguma coisa da relação e tal, e ela se fechava, né? Se calava, não falava mais nada. E aí eu falava, poxa, mas como é que a gente vai resolver se você não fala nada, né? E ali eu costumo falar que o fleumático é como a tartaruga ou como a concha, que ele não gosta de ser pressionado, como ele não gosta de conflitos também. Então, quando pressionado, ele tende a se fechar. Depois que ele se fecha, tá? Ele é como uma tartaruga que entra dentro do casco, não sai mais, ninguém tira. Então, o fleumático é muito bom em duas coisas: em respeitar o espaço do próximo e também em manter o seu perímetro ali, tá? Seguro, né? Não deixar que as pessoas ultrapassem a barreira que ele coloca como linha imaginária ali, tipo assim, não, aqui decido eu, aqui é o meu espaço, então ele é muito bom em manter esse espaço, é um temperamento mais reservado, tá? E funciona mais pela razão, apesar de ser introvertido, uma das coisas que as pessoas talvez mais confundam em relação ao fleumático é de achar que ele não tem opinião, porque ele não expressa muito. E pelo contrário, o fleumático tem uma opinião muito forte, tá? Só que pelo fato dele não expressar, muitas pessoas o têm como indeciso, como uma pessoa que não tem opinião, e isso é um grande erro, né? Outro erro que as pessoas cometem em relação ao fleumático é achar que ele é a pessoa mais boazinha do mundo. Gente, isso não existe, tá? Todo temperamento tem os seus pontos fortes e os fracos. O fleumático tem muitos defeitos, só que não aparecem tanto porque ele é mais na dele. Ele é aquele que evita ficar falando sobre ele, evita ficar falando demais. Então, opa, Opa, voltou parece aqui. que voltou? Estou ouvindo a sua Você tá me voz, só vendo? não estou vendo. Não, Ah, não estou peraí, te parece que vendo. fechou aqui. Opa, voltou. Voltou? Opa, que bom. Então não se engane, tá? O fleumático é como qualquer outro ser humano, né? Fica bravo, tá? Fica pé da vida com muitas coisas, só que não necessariamente ele expressa isso o tempo todo. Então é isso. Show de bola. Bom, pelo que eu percebi, a dica de ouro já foi dada, né, por você em relação ao fleumático, que seria agir também um pouco mais com Pela emoção, né? emoção. Por, Sim. por eles serem extremamente razão e, como você falou também, muitas pessoas acham que eles não têm opinião, né, não têm decisões, né, não têm coragem de decidir melhor as coisas, né, muito pelo contrário, como são muito criativos, observadores e mais reservados, eles têm, pelo menos na minha opinião, a alta tendência de acertar mais, porque não gostam de correr riscos, né, depois de uma extrema, né, e demorada análise de todos os pontos fortes, fracos, né, e fatores que podem acontecer no meio do caminho, eles tomam a decisão e vão fazer aí o que precisa ser feito. É interessante, Daniel, que enquanto você falava do fleumático, eu me lembrei de um outro amigo, né, aqui de Limeira, que é fleumático, e ele ocupava, né, até pouco tempo atrás, um cargo elevado na empresa a qual ele trabalhava. E ele trabalhava na área de compras, então o patrão quer que você compre uma Ferrari, né, com o dinheiro de um Fusca. E é impossível. Quem trabalha em compras está sempre, né, buscando ali economizar, enfim, ganhar descontos, né, com os fornecedores. E ouvindo você falar aí sobre, eu me lembrei até de alguns posts seus, né, muito engraçado. Que animal seria um fleumático, né? O mais recente foi que animal seria o melancólico? Eu vi aqui, foi o mais recente, a pergunta que você fez acerca do temperamento. E ouvindo você falar que o fleumático ele é como uma tartaruga, né? Sofreu pressão, ele entra
dentro do casco ali, não sai mais nem na marretada, né? Só sai morto, né? Vivo de jeito nenhum. Eu comecei a analisar, e você ri, né? E me lembrar desse amigo que, por ocupar um alto cargo e sofrer muita pressão devido ao seu trabalho ali desempenhado na empresa, ele reclamava, assim, dia sim e dia também, de dores de cabeça. Exatamente porque, né, de acordo com o seu temperamento, eles odeiam, né, trabalhar sob pressão, sofrer muita pressão. E olha que coisa, isso é o que a psicologia chama de doenças psicossomáticas, né? A pessoa ela fica ali somatizando, guardando aquele sentimento e aí reflete no No físico, corpo. né? Causando dores, desconforto, insônia. E no caso dele, ele sentia dores de cabeça muito fortes e sempre, todas as vezes praticamente que eu via ele, conversava, ele falava: poxa, eu vou ter que tomar um remédio que a minha cabeça está explodindo. Isso tem tudo a ver, né, com o seu temperamento, exatamente porque ele sofria muita pressão na empresa. É isso mesmo, Daniel? O flumático tem a dificuldade de externizar emoções, né? Falar sobre sentimentos. Ele é mais racional e ele não gosta de se expor, né? Então, com certeza, ele tem essa tendência a internalizar mais as emoções. Só que, partindo do princípio de que você falou, vai guardando, 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 uma hora isso aí vai com certeza refletir em algum lugar, né? Vai ter que vai dar problemas. E no caso que você falou do corpo, né? Parte física, faz muito sentido, sim, com certeza. Sem dúvidas. Agora, depois de um período de paz e amor, né? Depois de um período de meteoros caindo, né? E nós observando, né? Todos nós observando o meteoro cair. Mais uma vez, né? Eu gostaria de subir aqui a temperatura e falarmos um pouquinho sobre os coléricos, né? Que é um temperamento, pelo menos até onde eu sei, estudei, o temperamento mais difícil de aprender, né, a conviver. Inclusive, eles normalmente são tão críticos, né, ao ponto de não se aceitarem, né, ficam se questionando, se autocobrando muito. São normalmente pessoas muito autênticas, né, que elas sabem exatamente o que elas querem fazer, o que elas querem da vida, e elas colocam na cabeça assim de uma forma que, como assim você não sabe o que você vai fazer? Como assim você não sabe o que você quer, né? Ela não só é decidida, né? Os coléricos não são apenas decididos naquilo que querem, mas ficam indignados, né, em saber que alguém não faz ideia do que quer, do que vai fazer da vida, né? Então são pessoas normalmente bastante desbravadoras, né? Não tem medo do novo, de encarar novos desafios, de começar novos projetos do zero, né? Estão sempre aí fazendo acontecer, né? Colocando a mão na massa mesmo, sem medo do que virá pela frente e, né, como são, na minha opinião, pelo menos, bastante determinados, um parâmetro para mim é essa amiga, né, que eu comentei aqui, que se emocionou com a carta de hoje, ela pega as coisas para fazer e enquanto ela não vê o negócio acontecer, ela não para, né, e ela nunca vi ela negar um projeto ou um desafio. Então, né, os coléricos são pessoas assim, né, desbravadoras e também relacionado aos relacionamentos, eles são bastante seletivos, né? Eles não são de se abrir e de ter amizades, não me entenda mal, tá? Entre aspas, com qualquer pessoa. Eu julgo pelo menos Jesus, os sanguíneos, né? Eles têm muita facilidade de fazer amizade. Então, em todos os lugares que eles chegam, já vão fazendo amizade, aquela coisa toda, né? Os coléricos normalmente não são assim, né? Eles procuram, né, entender como é a pessoa, até ganharem ali um pouco da sua confiança, e são bastante seletivos, né, o que não quer dizer que a pessoa se acha uma estrela, né, ou melhor do que os outros. É simplesmente porque é uma característica de selecionar e selecionar muito bem as suas relações
Isso é fundamental também, né, Daniel, na nossa vida, porque se tem uma coisa que atrasa a nossa vida são relações tóxicas. E esse é um mal que provavelmente os coléricos não sofrerão. Relações tóxicas, talvez, né, se forem enganados por um período. Mas rapidamente eu tenho certeza que a pessoa que tem esse temperamento vai eliminar aí pessoas tóxicas da sua vida sem mais problemas, né? Vai fazer igual o comercial, né? Tramontina, né? Corte rápido. E aí, Daniel, nos fale um pouquinho mais aí sobre o Tramontina, por favor, né? Nos patrocine aí. Eu já passo o Pix já para vocês aí, por favor, né? Eu e o Daniel estamos à disposição, né? Vamos disponibilizar o nosso Pix para vocês aí pela propaganda. Nos fale mais aí sobre os coléricos, por favor, Daniel. Os coléricos, eles têm que ver sentido, né, naquilo que, na amizade ou em qualquer coisa que eles forem fazer na vida deles. Então, quando se fala sobre ser seletivos, né, eu acredito que tem muito a ver com isso, né? Ele não vai fazer uma amizade ou se aproximar de uma pessoa que, por fazer, né, ele tem que ver sentido naquilo, aquilo lá tem que fazer sentido para ele, né? O colérico, ele faz parte do grupo dos extrovertidos também, assim como o sanguíneo, né? E do grupo dos racionais. Então, ele é uma pessoa muito decidida, normalmente tem facilidade com liderança, são fazedores, tá? São muito convictos daquilo que eles pensam e que acreditam, são muito práticos, que mais? São pessoas que são sim comunicativas, tá? Quando querem, né? É interessante a gente, porque tem muitos vendedores coléricos, entende? Né, que são pessoas que lidam com o público e que lidam muito bem, por sinal, ele sabe muito bem respeitar também o espaço do próximo. Só que ele tem uma opinião muito forte. Ele é o tipo da pessoa que ele não vai falar nada que ele não pense simplesmente para te agradar. Tá? Ele pode até ficar quieto, mas se você perguntar para ele, ele vai falar o que ele pensa. Tá? E não importa se você goste ou não daquilo, da opinião dele. Tá? O colérico, ele é muito direto naquilo que ele faz também, na forma de se expressar. A comunicação dele é muito prática. Então, por ser muito prático, às vezes ele também não gosta de muitos rodeios. Ele gosta de ir direto ao ponto. Então, se você está conversando com o colérico, evite fazer muito rodeio, senão ele vai começar a perder a paciência com você. Então, o colérico é aquele que ele é muito prático, mas por ser muito prático, às vezes também tem um pouquinho de dificuldade de ensinar aqueles que são mais devagares do que ele, como o Luciano falou hoje no início, né, da live, que era às vezes ele quer pegar o fleumático pelo pescoço, tal, o melancólico lá, né, porque são mais devagares do que ele. Então ele é aquele que ensina uma vez, ele ensina a segunda, já começa a perder a paciência, na terceira vez ele fala, olha, eu já te ensinei, cara, né, presta atenção. Então ele é aquele muito assim. Então é lógico que você sendo muito assim, às vezes você vai ter problemas com outras pessoas, né? Então colérico, às vezes nos trabalhos, né? Numa empresa, eles são normalmente aqueles que mais produzem, como você falou da sua amiga, quando ela coloca uma coisa para fazer, ela não sossega até que aquilo esteja terminado. Então, os coléricos, eles são muito fazedores, tá? Então, são muito produtivos, mas às vezes o que pega pro colérico? Parte de relacionamento, porque ele é muito racional, entende? As coisas, o filtro dele para a visão que ele cria do mundo tem base na razão. Então, ou é ou não é. Né? Então, não tem meio termo para ele, é chamado 8 ou 80. O famoso fala na cara, entendeu? Ou o trator. Por que trator? Porque se você vacilar, ele passa por cima de você, ele nem percebe. A opinião dele é tão forte. Então é aquele cara que está numa conversa, ele fala, não, as coisas são assim, assim, assado. Ele às vezes não dá o espaço para outra possibilidade. Aquilo, ele está tão convicto daquilo. Né? Então, qual que seria o ponto fraco do colérico em relação a isso? Por ele sempre ter essa convicção de que ele sabe bastante, de que ele entende, né, sobre as coisas, às vezes ele tem dificuldade em entender sobre emoções, né? Ele é muito racional, e onde
existe muita razão, às vezes o que falta é a emoção, né? Então, isso normalmente traz problemas de relacionamento, né? As relações, às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com o colérico, porque ele é muito incisivo, muito seguro daquilo que ele pensa, e às vezes, olha que ironia, né? A maior característica, o ponto mais forte do colérico, que é ser uma pessoa de atitude, ser um líder, tá? Também se torna também o ponto mais fraco dele, que no caso ele sempre tem essa autoconfiança muito forte, então às vezes isso impede ele de aprender coisas novas. Então, se você é um colérico, se você é uma colérica, entenda isso. O reconhecimento, tá, de que você não sabe tudo, que você precisa aprender e que de repente você pode precisar de outras pessoas para desenvolver aquilo que você precisa. Tá? Então essa seria uma dica também para vocês coléricos, né? Onde há muita razão, às vezes falta emoção, né? Então não seja um copo cheio, né? Eu sei tudo, sempre tem uma opinião, sempre tem uma visão sobre determinado assunto, né? Alvin Toffler, um pensador, um grande pensador, disse há mais de 50 anos atrás que o analfabeto do século XXI não seria aquele que não saberia ler, mas sim aquele que não saberia aprender, desaprender e reaprender. Então, aprender faz parte do processo natural do ser humano. Agora, o desaprender é onde mora talvez o maior desafio, principalmente para os coléricos, tá? Que é você retirar aquilo que te trouxe até o momento, né? Você deixar para trás para poder receber uma nova informação. Tá? Então, bom, colérico é muito mais fácil da gente detectar, da gente reconhecer, né? Colérico e sanguíneo são muito para fora, são os extrovertidos, os reativos, né? Aquelas pessoas onde é mais fácil a gente detectar as características dele. Show de bola. Bom, eu, né, não foi por acaso, mas desculpa aí, modéstia à parte, deixei o melhor temperamento por último, né? Óbvio. Só que não, né, Daniel? Não é sempre assim, né? A vida não é tão bela, né, como os melancólicos amam, né? Observar as coisas, a natureza, artes, né? Nós somos muito criativos também. Enfim, gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre o melancólico, que talvez aí uma escala de porcentagem seja, pelo menos no meu caso, aí uns 80% emoção e uns 20% razão, né? Além de nós também gostamos, né, dependendo das situações, os problemas que a vida nos traz às vezes, nós gostamos também de nos isolarmos, né, ficarmos ali no nosso cantinho, pensando e refletindo, né, no que aconteceu na vida, ou seja lá qual for o assunto, e também, né, como você já disse no início dessa nossa conversa aqui sobre os temperamentos, os melancólicos são extremamente metódicos. E eu me lembrei de uma situação que inclusive aconteceu na minha casa em um dia, onde eu recebi essa amiga colérica, por sinal, né? E aí a gente combinou de fazer uma selfie. E como eu sou fotógrafo profissional e trabalho, né, com isso, essa é a minha profissão e o meu ganha-pão aqui no Brasil, eu fui fazer uma selfie. Então imagine você, um melancólico, fazendo uma selfie com um celular ruim. Adivinha o que eu fiz? Fui até a minha bolsa de equipamentos e fui pegar uma iluminação de LED, né, com bateria, sem tomada, porque até então eu tinha um celular péssimo, né, para selfie. E aí montei ali toda a estrutura, coloquei o celular sobre a mesa, coloquei a iluminação em um tripé. Imagine a minha amiga colérica. Ela já estava quase mordendo o braço, falando: meu Deus do céu, o que você vai fazer, meu amigo? É só uma selfie. É só uma selfie. Eu me lembro como se fosse hoje, ela dizendo, né? É só uma selfie, pelo amor de Deus. Né, daqui a pouco você vai trazer o sol, né? Vai trazer a lua de um lado, o sol do outro, algumas estrelas, né? Uns 3 planetas mais bonitos, né? Saturno, por exemplo, que tem os anéis para compor a nossa foto. É só uma selfie. E aí eu me lembrei disso, exatamente porque uma das fortes características dos melancólicos são os métodos, né? Perfeccionismo, é tudo começo, meio e fim. E aí, Daniel, se você fosse fazer uma selfie, você também montaria
um set de iluminação, né? A minha amiga estava quase que arrancando o cabelo e desistindo da selfie. Mas no final deu certo, ficou lindo e é uma lembrança que a gente tem até hoje. Inclusive impressa aqui, essa selfie emblemática que eu fiz na minha casa. E aí, nos fale um pouquinho, só lembrando que nós já estamos caminhando para o fim, e de forma alguma eu quero atrapalhar você no seu compromisso aí. O horário está bem apertado, mas fica à vontade. Não, tranquilo. Bom, o melancólico, ele é perfeccionista, tá? E é até legal você chamar já esse ponto, porque eu posso entrar já dando uma dica muito, muito legal para os melancólicos, né? Perfeccionismo é uma característica do nosso temperamento, tá? Então, o que acontece se você é perfeccionista demais? É difícil ter coisas que passem no teu nível de qualidade, de aprovação, que estejam boas o suficiente para você fazer. E muitas vezes o melancólico deixa de fazer as coisas, por quê? Porque ele sabe, às vezes, que não vai conseguir deixar no nível que ele gostaria, então ele nem faz. Né? É o famoso tipo, se for fazer, faz direito. Se não for para fazer bem, nem faça. Né? Então, perfeccionismo, ele passa a ser negativo quando ele te impede de fazer algo que você poderia. Né? Então, eu acho que, hoje em dia, depois que eu entendi isso sobre o meu temperamento, eu tento manter um meio termo, de forma que eu me torne mais produtivo. Ou seja, não está perfeito do jeito que eu gostaria, eu como um bom melancólico, mas vai assim mesmo. Né? Você criar o hábito de não ser perfeccionista. Então, é interessante, você pode desenvolver a característica que você quiser. Então, hoje em dia, se eu gravo um vídeo e aquele vídeo não está como eu gostaria, eu tento ter um meio termo. Olha, não está como eu gostaria, mas dá para ir assim. Né? Então, vai assim. Porque eu sei que se eu ficar em cima daquilo, muitas vezes eu não vou conseguir. Vou gravar 20, 30 vezes o mesmo vídeo e depois, às vezes, eu vou descartar todos, porque nenhum vai ter atingido a perfeição. O melancólico, ele faz parte do grupo dos emocionais, tá? E dos introvertidos. Né? Então, o filtro dele para a realidade é mais a emoção, como você falou, sou 80% emoção. Né? Então, qual é o problema de você ser muito emotivo? Muitas vezes, na hora de tomar decisões também, o que pesa mais para o melancólico é a emoção. Ele age muito mais pelos sentimentos do que pela razão. Então é aquele que muitas vezes ele se compadece do outro, ele vai lá e ajuda. Aí o que acontece? Ele nem pensa se aquilo é a melhor forma de ajudar ou não, e depois que ele vê que ele fez besteira, ele se arrepende. E como o melancólico ele tende a guardar mais os sentimentos e as emoções também, aí depois ele fica se martirizando, se culpando por aquilo. Né? Então é o lance do equilíbrio, razão e emoção, nem só emoção e nem só razão. Tá? O melancólico ele é emocional, assim como o sanguíneo, tá? Mas olha que diferença interessante. As emoções do melancólico elas giram mais em torno do próximo, tá? Então o melancólico, uma das características, ele é altruísta. Então ele é altruísta, ele é ajudador, né? Ou seja, ele gosta de fazer o bem pelas outras pessoas, enquanto o sanguíneo, as emoções dele giram bastante em torno do ego. Né? Ele pensa mais nele, ele quer viver vida intensamente, mas ele quer o benefício próprio primeiro, ele quer fazer aquilo que ele quer. O melancólico não, ele é aquele que ele não liga até às vezes de ficar sem, né? Desde que ele faça as pessoas ao redor dele felizes. Né? Então ele se sente bem em fazer o bem pelo próximo. Isso tem a ver com uma característica muito forte do melancólico. Talvez a mais forte seria o altruísmo, né? O fazer o bem pelo próximo. Então, só que muitas vezes ele acaba se prejudicando porque ele não tem o equilíbrio entre a emoção e a razão. E aí, depois que ele faz a besteira, depois que ele se prejudica, ele se frustra. E depois que ele se frustra, ele tem aquele tempo que nem você falou, tem que ficar lá no canto dele, ele fica remoendo, ele guarda aquela mágoa. E muitas vezes, frustração após frustração, o que acontece com muitos melancólicos? Eles vão se fechando para o mundo. Né? Então, se fechando para contatos sociais, para novos relacionamentos, né? Porque ele chega àquela conclusão, por se eu me relaciono com outras pessoas, eu me frustro, então é melhor eu ficar no meu canto. Tá? Então, se você é um melancólico ou uma melancólica, né,
entenda o seguinte: você vai ser mais sentimental? Sim. Não lute contra isso. Só entenda o seguinte: quando você entrar nas tuas emoções, nos teus sentimentos, pense o seguinte: o quanto mais rápido você voltar, é melhor, tá? Enquanto mais você conseguir voltar a ficar bem de uma forma mais rápida, melhor para você. Não estenda o teu sofrimento, não estenda as tuas emoções e os teus sentimentos negativos, porque um dos maiores desafios para o melancólico é quando ele entra nesse lance depressivo, né? Que ele começa a remoer todas aquelas emoções, ele entra e ele vai se afundando. Depois ele tem dificuldade em voltar, porque é o mesmo caminho que você percorre às vezes para descer, você vai ter que percorrer para voltar. Né? Então, essa é a dica que eu dou para o melancólico e para a melancólica. Né? É isso aí. Show de bola, Daniel. Daniel, quero agradecer demais o seu tempo de compartilhar conosco esse conhecimento fantástico. Eu sou Eu que apaixonado, é um agradeço. tema maravilhoso, né? E eu gostaria que você fizesse as considerações finais, só lembrando, né, a todos aqueles que chegaram agora aqui nessa live, né, ou que vão assistir gravado, eu vou colocar aqui o arroba dele, siga, né? Siga lá no Instagram, siga o Instagram do Daniel, que eu tenho certeza que você aprenderá muito mais e trará um benefício gigante para a sua vida. Antes da sua consideração final, né, eu gostaria de também deixar aqui claro que não é porque nós temos, né, um determinado temperamento que nós não podemos, né, trabalhar nosso temperamento, adquirindo características do sanguíneo, a praticidade do colérico. Isso tudo, né, está dentro da nossa mente, trabalhando com determinação, com coragem, sem pressa, né? Precisamos aproveitar a vida, não vai ficar aí neurótico, né, para mudar o seu temperamento, mas independente do seu temperamento, você pode sim adquirir características e, lógico, né, adquira, por favor, as boas de cada temperamento e transforme a sua vida. Não é isso, Daniel? Por gentileza, faça suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso humilde convite. Sim, é isso, com certeza. Você pode ser o que você quiser, tá? Eu também agradeço pela oportunidade. Foi muito legal aqui. Se deixasse, a gente ia falando aqui de temperamentos o dia inteiro, tá? Ia ser muito bacana. Mas quem sabe, numas próximas vezes, a gente pode aí destrinchar mais esse assunto. Que nem o Luciano falou, você pode ser o que você quiser, você pode desenvolver a característica que você quiser. E aquela característica que faz falta no teu temperamento, você pode aprender com outras pessoas, né, com os outros temperamentos. Isso que eu acho que traz uma importância muito grande para o nosso convívio social, para o nosso contato com pessoas de outros temperamentos. A gente aprende muito através disso. Tá? Então, é isso, tá? Quero só agradecer por hoje pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui, Luciano, e espero ter contribuído aí com a tua audiência aí. Né? É isso aí. Show de bola. Muito obrigado, Daniel. Até a próxima oportunidade e sucesso sempre aí. Eu tenho certeza que o seu evento será mais do que um sucesso e vou fazer o possível para estar com vocês lá ao vivo, prestigiando. Legal. Forte abraço, bom fim de semana aí. Até a próxima, meu irmãozão. Sucesso. Muito Um obrigado. abraço, irmão. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu demais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Nós acabamos de acompanhar o nosso querido Daniel Riga, né, diretamente lá do Japão. Olha como o Segunda Livre tem alcançado aí coisas inimagináveis tão rápido. E eu gostaria muito que você seguisse aqui, ó. Opa, deixa eu mudar aqui. Não, é aqui mesmo. Seguisse aqui, ó, arroba Daniel Riga com H aí, ó, JP. Siga o Daniel nas redes sociais, né, lá no Instagram em específico. Ele traz um conteúdo diário, praticamente, maravilhoso, tem transformado vidas. Como eu disse aqui, uma amiga leu a carta hoje e chorou, né, lendo a carta, entendendo que, sim, ela tem problemas, tem dificuldades, tem defeitos, como todos nós temos, mas ela é extremamente abençoada também, com excelentes características,
e com habilidades, né, vindas aí junto do seu temperamento, que fazem a diferença, pode transformar a vida de pessoas, enfim. E é isso, né? Então siga aí o Daniel nas redes sociais. Agradeço a todos por estarem aqui conosco nessa noite especial do dia 29 de novembro. O ano já foi, né? Na próxima live nós teremos um convidado fantástico, que é o nosso querido Ricardo, né, o professor Ricardo, que é um professor de idiomas, né, em especial inglês. Ele estará conosco ao vivo, né, se tudo correr bem, direto do estúdio, né, do Segunda Livre. Hoje, como o fuso horário não ajuda, nós acabamos fazendo uma live gravada, né, aqui com o Daniel, mas foi muito bom, né, ele está lá no Japão, são 12 horas de diferença, mas na próxima segunda, no dia 6, nós teremos a presença do professor Ricardo, falando aí sobre a importância de todos nós, né, sermos bilíngues, pelo menos, e também estará fazendo o lançamento oficial do seu livro, né, que tem aí transformado também vidas. E é isso, né, o Segunda Livre é isso, é cultura, é levar conhecimento, é levar também, em especial, aquilo que realmente importa, é transformar pessoas e não é apenas trazer notícias do dia a dia, em especial notícias tristes, né, que podem abalar, nos fazer mal, mas também é trazer um conteúdo tão bacana, tão legal, quanto o conteúdo que nós temos trazido aqui, como hoje, o nosso querido Daniel Riga, direto lá do Japão, conversando com a gente sobre os temperamentos. Queridos, que Deus abençoe aí a sua semana, que Ele abençoe a sua casa, a sua família. Até a próxima Segunda Livre. Permitindo Deus, eu tenho certeza que na próxima semana nós faremos também uma live mais do que especial com o professor Ricardo. Tá ok? Muito obrigado pela presença de todos. Um forte abraço do seu amigo Luciano Leão, um forte abraço do nosso querido professor Paulo, que sempre está conosco aqui, abrilhantando a nossa live, né? E eu tenho certeza que na próxima semana será muito especial. Forte abraço a todos, ó. Beijo do Leão. Até a próxima segunda, permitindo Deus, eu tenho certeza que será também um sucesso. E, né, como sempre, nós encerramos aqui em grande estilo, né? Não fique apenas com a primeira opinião travestida de notícia. Tenha sempre uma segunda e que essa segunda ela seja livre. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima segunda. Permitindo Deus, nós estaremos aqui novamente. Até mais. Fui!